Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um momento precioso na presença de Deus em mais um devocional. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 14, diz: Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. A prestação de conta a Deus é um tema bastante importante, segundo a qual a Bíblia afirma que todos são responsáveis pelas suas ações perante Deus e um dia serão julgados pelas suas atitudes e decisões. Deus é justo e recompensará aquele que faz o bem e punirá aquele que faz o mal. Romanos 14, verso 12 diz assim: Digo assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que precisamos saber é que podemos fazer o que quiser, mas teremos que prestar conta a Deus. É comum pessoas afirmarem, dizendo: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, não devo nada para ninguém. E isso é uma verdade. De fato, para outras pessoas, talvez você não deva nada, mas para Deus, o dono da vida, você deve tudo. Você deve o que você é e você deve o que você tem. Escute bem, a palavra de Deus, ela deixa claro que nada, absolutamente nada, passará desapercebido aos olhos de Deus. Seja quais forem os nossos atos, bom ou mal, por mais que achamos irrelevante e que não tenha valor, fica registrado para Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Às vezes fico analisando o nosso cotidiano e quanto as pessoas têm se negligenciado com as suas vidas. O ser humano perdeu o valor, perdeu a dignidade, perdeu o respeito. E na maioria das vezes as pessoas se tornam objetos desfrutáveis. Só pensam em viver o momento, não pensam nas consequências de seus atos e das suas atitudes. Vivem aleatoriamente buscando incessantemente coisas fúteis. Há um livro no céu que fica registrado toda a trajetória de vida. Tudo que cada um de nós fizermos aqui na terra está registrado. Apocalipse 21, no verso 12, nos diz assim: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriu-se o livro, e abriu outro livro, o que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Um dia, este livro será aberto diante de nós. Escute, de nada poderemos argumentar, nada nós poderemos fazer. A Bíblia, ela afirma, e é claro, e nós temos também o conhecimento, que diante de fato não há argumento. Nós temos que entender que naquele dia nós não poderemos refutar, chegar diante do mestre e dizer: Senhor, eu não fiz, eu não conhecia, eu não sabia. Porque todos nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Agora escute, queridos irmãos, quantas vezes nós passamos e deixamos que a nossa vida corra como se nada tivesse acontecendo. Porém, nós sabemos de algo. A Bíblia afirma que até os segredos mais escuros serão revelados. Apesar de tantos exemplos ruins que vemos, muitos ainda preferem arriscar-se do lado do mal. Vejo tantos jovens que têm uma promessa de um futuro brilhante, promessa que podem fazer seus nomes ficarem marcados na história como alguém que faz a diferença, mas preferem
enveredar-se por caminhos tortuosos, porque o fácil facilita, seduz, o perigo é atrativo. A vida que Deus nos deu é para ser vivida e usufruída de forma sábia e proveitosa. Deus nos criou para louvor da sua glória. O que você tem feito até o presente momento? Qual tem sido a sua escolha, as suas conversas e atitudes quando você se reúne em grupo de amigos? Qual tem sido a sua conversa? Sobre o que você tem falado? O que as tuas atitudes, as tuas ações têm glorificado a Deus ou não? Em Provérbios capítulo 6, 16 ao 19, nessa leitura fala de 6 coisas que aborrece ao Senhor e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e aqueles que semeiam contenda entre irmãos. O salmista, no Salmo 1, fala sobre o quanto é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos cristãos têm feito o papel de escarnecedor e de um ímpio ao se reunir para falar mal dos outros, para apontar erros dos irmãos e até mesmo para falar mal do pastor, falar mal do ministério, se esquecendo que nada disso fica oculto aos olhos do Senhor. O irmão pode não ver e até nem falar, talvez nem fique sabendo. Às vezes nem chega ao conhecimento do pastor, mas jamais ficará oculto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute, como podemos desprezar tamanho amor? Como podemos negligenciar o 2º mandamento? Quando uso de engano, de falsidade, eu vivo à espreita, semeando discórdia, contenda e divisão. Eu quebro os princípios que me afastam daquilo que Deus me chamou para fazer. Como alcançaremos nossos entes queridos se não dermos exemplo de amor, amando, orando por todos e principalmente por aqueles que nós não temos um bom relacionamento? A Bíblia diz que se pegarmos o nosso irmão em alguma falha, devemos como cristão o advertir. E se ele não der ouvido, devemos voltar a adverti-lo, trazendo conosco uma testemunha. E se mesmo assim ele não der ouvido, aí sim levamos ao conhecimento da igreja. Isto é aplicar a misericórdia. Isso é fazer com que as pessoas entendam que nós vivemos em uma unidade em amor. Mas infelizmente existem muitos fígalos e muitos Hermógenes e poucos onesíforos. É mais fácil abandonar, criticar, apontar erros do que buscar junto uma solução. Quem dera tivéssemos muitos onesíforos que não se importasse com a situação e nem com o perigo, e muito menos com o que os outros vão dizer e falar. Se nós exercêssemos o exemplo desse cristão, o papel de misericórdia, o papel de apoio, como este deu ao apóstolo Paulo, quando todos o abandonaram, conforme o próprio Paulo falou em sua 2ª carta a Timóteo, no verso de número 16. Só alcançaremos alvos maiores no dia em que a igreja se unir como um só sonho. Os nossos sonhos, irmãos, precisam ser sonhados em coletivos. Só sonhando os mesmos sonhos podemos continuar. Só falando as mesmas línguas teremos êxito. Só se nós buscarmos os mesmos objetivos, nós iremos com certeza alcançar a vitória. Fomos chamados para resgatar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo. E este deve ser o nosso assunto: pregar Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, fazendo que tudo que for preciso para ganhar alguns. Jó também sofreu quando seus amigos que deveriam o apoiar, sofrer com ele, chorar com ele, se sentir no direito de o acusar. E isso mostrou como cegos eles estavam em não conseguir enxergar que por trás daquele sofrimento havia um propósito,
havia um agir de Deus. Não podemos viver por vista ou por aquilo que eu acho certo ou errado, mas sim viver por visão e pelo que a palavra de Deus nos revela. Vamos guardar o conselho de Paulo a Timóteo, manter os padrões da sã palavra que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito, ou seja, não dê ouvidos a frígelos, não dê ouvidos a Hermógenos, que me abandonaram e com certeza fermentou disserção no meio do povo, levando a abandonarem o apóstolo. Também, mas sede fiel como o soldado, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, siga o conselho da palavra de Deus e se abstenha das rodas dos escarnecedores. Ande com pessoas que te ergam, fuja daqueles que podem te derrubar. Ore e interceda pelos fracos e doentes. Se for preciso, carregue no teu colo. Ofereça uma muleta, ponha num carrinho e ajude aqueles que estão sem força para andar. Ame, perdoe e principalmente haja como um agente da graça de Deus. Assim salvará a ti e aos que te ouvem. Paulo diz a Timóteo que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é servir aquele que os arregimentou. E que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Venha frutificar, deixe Deus cumprir em você o seu propósito. Um grande abraço do seu amigo pastor Silas Longo.